Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu tô aqui para postar o quarto vídeo da série Ressignificar, né? O luto e o ressignificar. E no último vídeo a gente terminou falando um pouco da perda materna, do quanto isso afeta, né? Das coisas que a gente sente. A gente explanou um pouquinho mais. E hoje eu volto a falar um pouquinho mais desse assunto. Eu acho que é um assunto que tem que ter um pouco mais de carinho e de atenção. Por que eu digo isso? Porque de todas as perdas que a gente pode sofrer na nossa vida, a perda materna é a que mais mexe com as nossas questões existenciais. Então, pensa assim, eu existo porque meu pai e a minha mãe um dia estiveram juntos e eu existo, certo? Porém, não é só isso. A minha mãe, ela me gerou, ela me carregou, ela me amparou, ela me amamentou, me nutriu, cuidou de mim por um bom tempo, né? Mesmo as mães que trabalham, elas cuidam dos seus filhos por um bom tempo, até a gente poder deixar na escolinha, né? Porém, se você parar para pensar, quando uma criança se machuca, quando o irmãozinho brigou com a mãe, ó, brigou com outro irmãozinho, quando acontece alguma coisa e a criança se assusta, qual é o primeiro ser humano que a gente chama? A gente chama, a gente grita, ô mãe, né? É mãe. Então, a mãe, ela é a razão de muita coisa. A mãe, ela é o nosso porto seguro. A mãe, ela é o nosso colo, o nosso acalento. A mãe, ela é aquele ser que tá ali com a gente, que puxa a nossa orelha quando precisa, que briga quando precisa, que orienta, que acalma, que acolhe, que vira noites e noites sem dormir direito porque a gente não tá bem. E ela fica lá do lado da nossa cama, ou ela fica no hospital, ou vai e volta do hospital e não dorme. E mesmo quando o filho tá bem, e mesmo quando o filho dorme, a mãe ainda vai lá de hora em hora, de tempo em tempo na noite, para ver se tá respirando direitinho, para ver se não tá mais com febre, para ver se tá dormindo bem, para ver se tá bem, né? Então, a mãe é o ser que nos cuida desde o momento em que nós estamos no seu ventre até comumente o fim da vida dela. Porque mesmo quando os filhos casam, vão ter sua casa, ou vão morar sozinhos, ou com amigos, a mãe não deixa de se preocupar. Ela não deixa de ligar, de perguntar se tá tudo bem, né? Falar, sonhei com você, você tá se cuidando, você tá se alimentando. Ó, você sumiu, por que você não liga? Né? Poxa, passa um WhatsApp, né? Hoje em dia é o WhatsApp, antigamente era o telefone, né? Hoje em dia é o WhatsApp. Então, a mãe, ela é o ser que ela está na nossa vida desde o princípio. Ela é o ser que nos forma, que nos transforma, que nos acolhe, que nos ampara e que ama, na maioria das vezes, a ponto de se deixar de lado para colocar o filho em primeiro lugar. Então, quando essa mãe se vai e ela parte deste mundo, eu deixo de ter
este ser que é por mim. Eu deixo de ter esse colo, eu deixo de ter esse cuidado, eu deixo de ter essa preocupação, esse zelo que ela tem por mim. Eu deixo de ter os puxões de orelha que eram muito bons porque me fazia pensar sobre as coisas. Eu ficava muito bravo, mas me fazia pensar depois e tomar decisões sensatas ou não decidir. Mas eu deixo de ter simplesmente um ser que já existia antes da minha existência e que eu existo a partir da existência dela, porque ela precisa existir para que eu possa ser acolhido no corpo dela, alimentado, aconchegado, amparado, para depois vir ao mundo. Então, mãe tem um sentido muito maior. Mãe tem um sentido muito mais profundo, né? A gente também hoje em dia tem pais muito maternais, né? Mas a mãe, quando a gente fala de luto e a gente fala de perda, ela mexe com o nosso sentido de existir. Ela mexe com o nosso sentido de eu não tenho mais esse colo quentinho, acolhedor para me amparar. Sentir quem não tem mãe vai ser o pai que vai cumprir esse papel? Vai. O pai só não vai gestar, mas ele vai cumprir esse papel. Vai ser uma avó? Vai ser uma avó. Vai ser não tenho vó, não tenho pai, não tenho mãe, vai ser um avô, vai ser um tio, vai ser uma irmã, um irmão, vai também. Por que vai? Porque a gente precisa na nossa primeira infância de alguém que nos ampare e nos acolha, de alguém que nos dê alicerce para crescermos, que ajude-nos a carregar a dor, as mazelas da vida, a aprender com as coisas da vida, a aprender com os nossos próprios sofrimentos, com os nossos erros, os nossos acertos. E esse ser é alguém que vai representar esse papel materno. Então, mesmo que você diga assim, Cíntia, eu não tenho mãe, você vai ter alguém que representa esse materno na sua vida. Todos nós temos. E às vezes a gente até tem mãe. Tem mãe, mas de repente é a minha avó, é a minha tia que representa esse ser materno. Porque de repente o meu vínculo é muito mais forte, muito mais profundo com este ser. E aí a gente fala assim, e se esse ser falecer, às vezes eu vou sentir mais a perda dessa pessoa do que eu senti a perda da minha mãe. Porque não é só tudo aquilo que eu já falei antes, mas também é o vínculo que você tem, a qualidade do vínculo, como essa relação se estabeleceu. E às vezes não é com a mãe. Às vezes pode ser com uma figura paterna. Às vezes pode ser com uma irmã, pode ser com uma tia, pode ser com uma avó, pode ser com um avô, pode ser com uma vizinha. Mas esse vínculo vai existir. Porém, mesmo que esse vínculo às vezes não seja profundo com essa mãe, quando essa mãe vai embora, às vezes eu tenho que justamente lidar com esse vínculo que não foi profundo, com essa maternidade que eu senti ausente na minha vida, com essa falta que essa mãe fez, mesmo fazendo parte da minha vida. Então, o luto, ele não é só para lidar
com a perda da nossa mãe, quando é um luto materno, tá? Um luto da perda materna. Ele também é para lidar com, muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que a gente não fez em vida com aquela mãe. Aquilo que a gente não participou da vida dela. Com aquelas coisas que a gente não aceitou, não quis ver, não quis olhar. Com momentos que a gente se negou a viver com aquela mãe, porque o vínculo não era bom. E aí ela falece. E aí tudo, absolutamente tudo, cai por terra. Porque na perda materna a gente questiona como foi a nossa existência até aquele momento. Como eu vivi até o momento daquela perda. Como eu senti. Como foi minha vida com ela. O que eu fiz junto com ela. O que eu não fiz. O que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então percebe como a perda materna é uma das perdas mais difíceis de se lidar? Porque tendo ou não um vínculo profundo com essa mãe, o fato de que eu estou aqui existindo é porque ela existiu. Ela esteve ali desde o minuto. Mas a minha mãe me deu para adoção. Ela te deu para adoção, mas ela existiu. E você com certeza vai ter transferido para uma mãe adotiva, uma tia, uma avó, alguém que te adotou, esse vínculo materno. Mas muitas vezes, com a partida dessa mãe adotiva, você vai se questionar. Os momentos da minha adoção. Qual é o problema comigo, que a minha mãe me deu embora, agora a minha mãe também que me criou foi embora, eu só sou abandonado. Nessa vida eu nasci para ser abandonado. São questionamentos que surgem nesses momentos. Você tendo ou não tendo o vínculo com a sua mãe biológica. Então vocês conseguem compreender como a perda materna ela é extremamente delicada e como envolve muito mais questões do que aquilo que a gente consegue ver, do que só simplesmente a minha mãe, ela partiu e eu estou sofrendo muito por isso. Porque sim, sofre pra caramba. Mas o sofrimento, ele vai passar uma hora, ele vai ser processado uma hora. A questão não é a dor só que você sente de perder a pessoa física, mas é a dor que você sente, às vezes por coisas que você não viveu, não fez, não falou, pelo que não foi, pelo que você não foi com aquela pessoa, pelo que aquela pessoa não foi com você. E mexe intimamente com o nosso conceito de existir no mundo. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? No próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre o luto e o ressignificar. Se vocês tiverem algumas perguntinhas, algumas coisas, vocês podem colocar no comentário embaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se você sente que alguém precisa ouvir essas palavras que eu tô dizendo hoje, compartilha com essa pessoa, né? Porque a gente nunca sabe, mas às vezes aquela pessoa tá precisando ouvir exatamente aquilo. E quando a gente deixa de compartilhar com alguém que a gente sabe que sente que precisa, a gente tá deixando de colaborar um pouco com a cura da dor dessa pessoa, tá bom?
Bom, meus queridos, eu sou Cíntia Veloso Malpelli, eu sou psicóloga, psicanalista aqui em São Bernardo do Campo, atendo presencial aqui no Domo Business, em frente ao Shopping Metrópole e online também, tá bom? Caso alguém queira agendar uma sessão, uma primeira sessão, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que assim que possível eu respondo e eu agendo um horário, tá bom? Um beijo para vocês, excelente semana e até semana que vem. Espero eu sem gripe mais nenhuma, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.